Fiz a Vamos orar. bagunça, tá? Vamos orar. Amém. Vou orar, Perdoa. amém? Amém. Jesus, amém. Vamos orar então? Acho Amém. que ele deve estar mudo, que está dando muito barulho. Senhor, nós queremos, Jesus, te agradecer por mais uma manhã de vida. Obrigada, Jesus, pela vida. Obrigada pelo fôlego. Obrigada pela saúde. Obrigada, Jesus, por esse momento que nós temos, Senhor, de aprender, Jesus, da tua palavra. Fala conosco, toma a direção desse dia, nos livra, Deus, de todo mal, nos cobre, Jesus, com teu sangue. Jesus, nós queremos orar pela vida da Rosana, Deus, que está fazendo aniversário hoje. Jesus, que o Senhor possa dar um dia especial para ela. Oh Deus, eu oro para que esse ciclo, Deus, seja um ciclo transbordante, Jesus, da tua presença na vida dela. Que não falte, Deus, o maná, que não falte o alimento todas as manhãs, Senhor, do Senhor para ela. Oh Deus, eu oro para que ela venha viver experiências com o Senhor. Oh Deus, leva ela num nível mais profundo. Eu oro, Jesus, para onde precisa ser acrescentado algo, Deus, que a tua filha possa discernir isso no mundo espiritual, Senhor. Deus, em nome de Jesus, muito obrigada pela vida dela. Obrigada, Jesus, por ela estar participando desse devocional. Em especial, Deus, por ela participar, Deus, da nossa célula. Jesus, muito obrigada pela vida da tua filha. Deus, muito obrigada. No nome de Jesus. Amém. Amém? Obrigada. Temos uma aniversariante hoje no nosso meio. Temos. Vou botar o óculos, senão não enxergo nada. Tô assustando, tá muda. Tá mudo, Roa? Agora sim. Que o dia dela seja de muita alegria, de muito contentamento, muito prazer Amém. no Senhor, né? Em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigada, meninas. Amém. Quem está entrando aí? É a Fernanda. Oi, Fernanda, bom dia. Tudo bom? Seja bem-vinda. Que coisa boa. Estamos todas aqui de novo. Que Bom bom. dia. Bom dia. Hoje a gente vai ler o 9, né? Salmo 9. Alguém quer ler, meninas? Sei que para a Pri vai ficar difícil, mas quer ler? Eu posso ler. Quer ler? Ele é um pouco maior, né? O Salmo 9. Aí a gente lê ele todo e vê se vai dar para ler o 10 também, né? Mas aí a gente vai vendo. Vocês estão me ouvindo direitinho aí, tá? Estamos. Ação de graças ao mestre de canto, segunda melodia, a morte para o filho, Salmo de Davi. Louvai-te-ei, Senhor, de todo o meu coração. Cantarei todas as tuas maravilhas. Alegrai-me-ei, exultarei em ti. Ao teu nome, ó Altíssimo, eu cantarei louvores. Pois, ao retrocederem os meus inimigos, tropeçam e somem-se da tua presença, porque sustentas o meu direito e a minha causa. No trono te assentastes e julgas retamente. Repreendes as nações, destrói os ímpios, e para todo sempre lhes apague o nome. Quando os inimigos estão consumados, suas ruínas são perpétuas. Arraste as suas cidades, até a sua memória pereceu. Mas o Senhor permanece no seu trono eternamente, trono que erigiu para julgar. Ele mesmo julga o mundo com justiça, administra os povos com retidão. O Senhor é também alto refúgio para o oprimido, refúgio nas horas de tribulação. Em ti, pois, confiam os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, não desampara os que te buscam. Cantai louvor ao Senhor, que habita em Sião. Proclamai entre os povos os seus feitos, pois aqueles que requer o sangue, lembram-se deles, e não se esqueça do clamor dos aflitos. Compadece-se de mim, Senhor. Vê que os sofrimentos me reduziram os que me odeiam. Tu que me levastes à porta da morte, para que às portas da filha de Sião eu proclame todos os teus louvores e me regozije da tua salvação. Afundam-se as nações na cova que fizeram
No laço que esconderam, prendeu-se-lhes o pé. Faz-se o conhecido o Senhor pelo juízo que executa, enlaçado pelo ímpio nas obras de suas próprias mãos. Os perversos serão lançados no inferno e todas as nações que lhe esquecem de Deus, pois o necessitado não será sempre esquecido, e as esperanças dos aflitos não se há de frustrar perpetuamente. Levanta-te, Senhor, não prevaleça o mortal. Sejam as nações julgadas na tua presença. Infunda-lhe, Senhor, o medo. Saibam as nações que não cai. Amém. Glória a Deus. Amém, meninas. Amém. Alguém quer comentar alguma coisa? Algum salmo que chamou a atenção? Oi, Jô, bom dia. Algum versículo que tenha chamado a atenção? Eu vejo assim, esse salmo alguns dizem que esse salmo e o Salmo 9 que eles fazem parte de um mesmo texto escrito, né? E que depois, aí, de muito tempo, dividiram os dois salmos. Mas ele fala assim de salmo de ação de graças, mas a gente tanto dos inimigos, né? Falando tanto de uma luta, né? De inimigos que estão ali espizinhando, mas assim, o interessante é ele dizer que o Senhor vai retribuir, né? Que o Senhor vai agir com justiça. Então ele está dando graças o tempo todo por esses livramentos que o Senhor faz, né? E eu vejo assim para nós, né, meninas, a Bíblia fala que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, né? Aqui Davi era inimigos reais, né? Eram exércitos que vinham contra, né? Eram outras nações que iam tentando invadir Israel e lutando contra. E só que a gente não luta contra a carne e o sangue. A nossa luta é espiritual, mas quantas vezes no nosso dia a dia essa guerra espiritual acontece dentro da nossa mente também e usando pessoas. O inimigo usa pessoas, né? Assim, uma coisa que a gente nunca pode perder de vista é que o diabo ele jamais é igual ao Senhor, né? Porque às vezes as pessoas pensam que o diabo ele luta em pé de igualdade com Deus, né? Que há uma guerra entre o bem e o mal e que os dois são equiparados e jamais, né? Ele é menor, ele não é onisciente, ele não é onipresente, ele não é onipotente. Então, ele não tem poder de Deus, mas ele engana, ele finge, ele mente, né? O tempo todo de que ele é como Deus, né? E que ele tem todo o poder e ele amedronta a gente o tempo todo. E assim, quantos de nós, gente, a gente passa lutas durante o dia na nossa mente, sabe? Lutando para crer nessa justiça de Deus, crer nessas coisas maravilhosas que o Senhor faz, para continuar firme, para ser constante, e o diabo vem na nossa mente, lançando quanta luta a gente passa com pensamentos, com acusações, com o passado, né? Acusando a gente de que a gente é inútil, e às vezes usa a boca de pessoas, né? E o que a gente faz? A gente logo vai atacar as pessoas, a gente vai logo confrontar as pessoas, mas assim há uma luta espiritual invisível, né, para atingir a nós que somos filhos. E não estou dizendo que as pessoas não tenham inveja da gente, que as pessoas não realmente às vezes não querem fazer mal, não, sim, mas assim por trás, né, tem uma camada aí por trás, né, disso tudo para atingir a nossa alma, né, atingir a nossa mente, para que a gente fique enfraquecido, que a gente não consiga ver, né, aquilo que o Senhor está fazendo. E eu vi aqui, ó, no versículo 10, fala assim, né? Os que colocam o teu nome confiam em ti, os que conhecem o teu nome confiam em ti, pois tu, Senhor, jamais abandonas. O Senhor jamais nos abandona, não nos deixa sozinhos. O Senhor é esse Deus que prometeu, e Ele é fiel, e Ele está em nós, né? Muito mais do que externamente, né? O Senhor habita em nós, nós somos templos do Espírito Santo, e o Senhor não nos abandona. E aqui no versículo 16, meninas, aqui a minha... Tá tão fraquinha aqui a minha. O Senhor é conhecido pela justiça que executa. Os ímpios caem em suas próprias armadilhas.
o Senhor executa essa justiça, ele age assim num todo, né, governando ali, a justiça de Deus é perfeita e ele não vai falhar. E no 18 fala assim, mas os pobres nunca serão esquecidos, nem se frustrará a esperança do necessitado. Eu li de novo. O pobre nunca será esquecido, nem se frustrará a esperança dos necessitados. O Senhor não se esquece. Mesmo que a gente se ache pobre, que a gente se ache pequeno, que a gente acha que não tem nada, não vai frustrar a nossa esperança. Esperar no Senhor não vai deixar a gente desesperado. Esperar no Senhor não vai deixar a gente frustrado. O Senhor cumpre, o Senhor é fiel, Ele é provedor, Ele é sustentador e Ele sempre vem em nosso socorro. Ele não se esquece, não. A gente se esquece, mas o Senhor não. Ele é o nosso guarda fiel, Ele é o nosso amigo verdadeiro, é o nosso sustentador. E saiba assim que Ele não esquece de nós, né? Ainda que a gente se esqueça de alguém que a gente tem aqui na terra, o Senhor jamais esquece. Amém, meninas? Amém. Isso que você falou, Rosane, é tão poderoso. Ontem nós tivemos o contato com uma menina, né, que a gente colocou no laboratório, e ela casou no Senhor e ela logo engravidou. E quando ela engravidou, rapidamente, ela não ficou assim com conflito da gravidez. E nisso o Senhor falou com ela que o Senhor estava no controle de tudo. Aí ela falou, em pouco tempo, ela grávida, a sogra dela, o Senhor recolhe. Aí o marido dela falou assim, uma coisa muito boa que aconteceu foi nesse pouco período eu ter casado e ter tido um filho, porque esse era o meu clamor diante do Senhor, que a minha mãe visse o meu casamento e o meu filho. Quer dizer, como você falou, às vezes tem clamor, oração nossa, queridos, que a gente até esquece, mas o Senhor não esquece, né? Eu lembro uma vez que quando eu orei algo para o Senhor, um pastor foi orar por mim, ele falou, o Senhor me mostra uma aliança, que você tem uma aliança com o Senhor nisso. Eu não sabia que eu tinha aliança com o Senhor, mas era um desejo que eu tinha diante do Senhor e eu colocava diante do Senhor e o Senhor fez uma aliança comigo, né? Eu nem sabia que o Senhor tinha escutado a minha oração, quanto mais que tinha feito uma aliança comigo. Queridos, o Senhor olha o nosso clamor. Isso é tão lindo, né, Rosane? Como você falou, né? Que ele se importa com a gente, tá? Na Bíblia. Amém? Amém. Vocês querem ler o 10, meninas? O que vocês acham? 6:20, né? Querem ler o 10? O 10 tem 18 versículos. Vocês é que sabem. Se a gente ler, continua aqui, mas assim, o Salmo chama a gente para dar graças, né? Ações Aleluia. de graças. Diante disso, de tudo que o Senhor faz, né? E do que Ele é, né? O que eu frisei foi justamente esse, o 11. Cantai louvores ao Senhor, que reina em Sião. Anuncio ao mundo seus feitos. Glória Que a coisa Deus. poderosa, né, queridos? Os Meu seus Deus. feitos, grandes coisas o Senhor faz, né? Ele guerreia as nossas guerras, né? Ele vê naquele momento que a gente acha que ninguém está vendo, mas o Senhor ele está cuidando, ele está tratando, né? Eu lembro um dia, meninas, que eu fui orar para uma pessoa e na hora que eu orei, eu não estava sentindo nada, sabe? Não sei se isso já aconteceu com vocês. E orar, e aquilo me bateu assim um confronto, igual a Rosane falou da nossa mente, né? É um campo de batalha, e veio assim como se eu orasse ali e eu não ia fazer efeito nenhum. Aí na hora que eu estava orando, eu falei assim, no mundo espiritual, né? Para o inimigo ouvir. Eu falei, eu não preciso ter percepção de nada, eu só preciso crer. E eu creio que ele é fiel. Ali, Deus acendeu uma chama, que quando a gente traz a palavra, há poder. O Senhor trouxe uma fé e a presença dele foi tão real, aquela frieza caiu por terra, em nome de Jesus. Nosso Deus é fiel. Amém, queridas? Rô, eu acho que o 10 vai prolongar muito, porque as muito meninas grande. têm horário, né? Mas não tem Não, problema não, amanhã a gente lê o 10 e o 11, se der o 12,
não tem problema. Amém. Cada dia a gente se alimentando um pouquinho, eu creio que esse devocional vai dar fruto. Então, hoje, durante o dia, vamos meditar nessa palavra, né? Ela fala, né, de contemplar o Senhor, fala que o Senhor, ele se importa, ele é conhecido pela justiça dele, os versículos que a Rô passou para a gente. Amém? Amém. Deixa eu falar uma coisa aqui, meninas. Assim, ele começa, né, dizendo: Senhor, quero dar-te graça de todo o coração e por todas as tuas maravilhas, falar de todas as maravilhas, em ti me alegrar e exultar, né? Então, assim, lembrar que esse salmo é uma canção. Então, assim, que Deus te traga uma canção no coração, sabe, para estar dando graças, louvando ao Senhor, né? A Rô que está fazendo aí aniversário, me lembrei ele fala aqui, né, de se lembrar de todas as maravilhas. Eu me lembrei daquele cântico, né? Ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou, de gratos louvores transbordam o meu coração, né? E ele fala: eu te louvarei por todas as tuas maravilhas, né? E cantarei louvores. E ele vai falando sobre cantar e contar. Cantarei e contarei as tuas obras, exatamente o que fala aqui nesse Aleluia. salmo, né? Então, assim, que Deus traga esse sentimento, assim, de satisfação, sabe? De alegria, de prazer, de cantar, sabe? Da gente poder cantar sobre as adversidades, cantar sobre as dificuldades, sabe? E quando vier ataques na sua mente, se você não lembrar exatamente, às vezes, da palavra, não lembrar, mas, assim, que o Senhor te traga um cântico, sabe? Comece a cantar louvores ao Senhor, comece a exaltar o nome dele, né? E que o Senhor nos dê um tempo, assim, que a gente possa orar a palavra, né? Que a gente comece a ler aqui e orar exatamente essa palavra, né? Em nome de Jesus, porque isso vai trazer vida para o nosso interior e também ao nosso redor. O inimigo vai ser afastado, o inimigo vai ficar temeroso, desesperado, porque vai ouvir a voz da boca do Senhor, né? Falando as suas maravilhas. A gente crê nisso, em nome de Jesus. Amém, meninos? Amém. 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 Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos orar, então? Fabrícia também entrou aí, um minutinho. Vocês viram ontem lá, deixa eu só comentar, Leti colocou uma mensagem, né, de que ela ouviu depois e que para a gente não parar, né, que está fazendo bem. Glória a Deus por isso, meninos. Glória a Deus. E vamos agora que a gente iniciou, né, Rosane? Eu creio que o Senhor, ele vai dar a oportunidade da gente se encontrar, né, fazer um café. A minha casa, a gente está botando um telhado aqui. E se quiser, pode fazer aqui, né? A gente pode fazer aquele café, foi tão especial, né? Aquele chá. Eu busco vocês com as louças, que eu não tenho as louças bonitas, igual da Rosane e da Pri. E a gente faz, eu acho que vai ser um momento muito especial da gente também poder ministrar na vida deles. A gente chama a Sil e a Gil para estar com a gente, que são mulheres do Senhor, né? E vai ser bênção. Amém? Amém. Amém. Vamos ver se a gente consegue marcar agora em junho. Maio já está um pouquinho difícil para mim, né? Mas, assim, para junho a gente conseguir marcar vai ser muito especial, meninas. De repente, no segundo sábado de junho, vê se dá na agenda de vocês, que a gente já bota essa proposta lá. Que está bem distante, as pessoas podem se organizar, reservar na agenda. Amém. Vamos tá colocar tudo lá. Bem para todo mundo? Segundo sábado? Na parte da... Não? Para você daria qual, Jô? Oi? Ela trabalha, Jô. Tá mudo, Jô. Infelizmente, eu só trabalho, gente. Eu só paro 5 horas da tarde. Eu trabalho de segunda a sábado, de 10 às 7 da noite, e o sábado eu paro só 5 horas, 17 horas. Mas 5 horas daria para vir, porque o nosso começa 4 horas aqui. Se você vier... Eu trabalho no Morro da Serra, aí até eu chegar no Carangola, 7 horas da noite. Não, a gente chama um Uber para você fazer parte dessa mesa. Sim, Jô. A gente chama um Uber. Quando der o horário, eu faço questão de chamar um Uber para você estar presente com a gente. Você é importante. Tá? Você vai agregar muito aqui com a gente. E você vai trazer, a gente vai te esperar para o louvor. Para você estar...
Tá Eu ia falar isso, a gente está esperando louvando ao tudo certo. Senhor aqui, com essa voz ungida que o Senhor te deu. Amém, 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 Jô? Segundo, tá? Vai ser muito poderoso o que o Senhor vai fazer aqui no nosso meio. Amém, meninas? amém, meninas. Amém. Já terminando. A gente vai botar na agenda. Então, quem quiser orar, fica à vontade, né? Amém. Quer orar, Rô? Vou orar. Amém. Obrigada, Senhor, por essa manhã com a tua palavra, Senhor. Obrigado por essas primícias, Senhor, por esse primeiro tempo, esse primeiro momento, Senhor, a gente poder consagrar ao Senhor aquilo que a gente é, Senhor, e consagrar ao Senhor a nossa mente e entregar diante de Ti ações de graças, como diz esse salmo, Senhor. Nós cantamos, Senhor, nós salmodiamos, Senhor, nós nos alegramos no Senhor, por causa dos feitos do Senhor. Cantarei e contarei as Tuas obras, Senhor. Deus, e nós nos alegramos porque, como diz esse salmo, Senhor, não se esquece de nós. Cada uma mulher aqui, Senhor. Ó Deus, cada realidade de vida, cada história aqui, o Senhor não tem se esquecido. O Senhor é Deus fiel e poderoso, e o Senhor transtorna, Senhor, os mares. O Senhor é o Deus que apaga os inimigos, Senhor, porque Tu és Deus justo, Senhor, e poderoso. A Tua mão forte está estendida sobre nós, e nós Te louvamos, nós Te damos graças nesse dia, nós Te adoramos, Senhor, por causa da fidelidade do Senhor. Justo e fiel é o Senhor, Deus. Ainda, Senhor, que os montes se abalam, Senhor, ainda, Senhor, que, ó Deus, os montes se lancem ao mar, Senhor, nós confiaremos, Senhor, nós exultaremos no Senhor por causa da Tua força, Senhor, a força que nos fez levantar nesse dia, a força, Senhor, que, ó Deus, desbarata os nossos inimigos, Senhor, a força, Senhor, ó Deus, que controla a nossa mente, Senhor, Deus, e nos dá alívio, nos dá, Senhor, alegria, Senhor, é isso que nós pedimos nesse dia, que cada mulher aqui, Senhor, seja inundada pela Tua presença, Senhor, que cada mulher aqui se lembre da Tua palavra, da palavra que sai da Tua boca, e que cada mulher aqui, Senhor, tenha a sua mente blindada contra as forças malignas, Senhor, ó Deus, mas que cada mulher se encha de Ti, Senhor, da Tua palavra, Senhor, em nome de Jesus, em especial a vida da Rô, Senhor, nesse dia, Senhor, que, ó Deus, ela tenha momentos especiais, Senhor, ó Deus, da Tua presença, Senhor, que o Senhor inunde o coração dela, que o Senhor, Deus, possa rodear a vida dela nesse dia, Senhor, ó Deus, de alegria, Senhor, de esperança, Senhor, de força, de graça, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, e que todas nós, Senhor, que, ó Deus, temos batalhas na nossa mente, Senhor, Deus, que nós possamos ser renovadas, Senhor, por Ti, pela Tua presença, pela consciência, Senhor, ó Deus, daquilo que Tu fazes em nós, Senhor, Tu és esse Deus que nos ajuda a cada manhã, Senhor, e que cada uma aqui seja abençoada por Ti. Guarda a casa de cada uma enquanto cada uma está fora trabalhando. Guarda os seus, dá livramento, Senhor, dá suporte, envia sustento, envia socorro, envia resposta, Senhor, naquilo que as Tuas filhas têm colocado diante do Senhor. E nós Te daremos graça, Senhor, exultaremos na Tua presença com alegria por causa dos Teus feitos. Muito obrigada, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, meninas. Deus abençoe vocês, cada uma trabalhando aí, tá bom?